Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias juntos nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é sexta-feira, dia 7 de março, finalmente chegamos ao final da semana, ao final do estudo que tivemos, um estudo bastante complexo, eu sei, que a gente tem que ir analisando, pensando bastante, buscando e refletindo no que é a mensagem bíblica do cristianismo, da Palavra de Deus. Você, amigo e amiga que é de outra religião, tenha certeza que você está sendo respeitado sim pelas palavras que estão sendo ditas aqui. Nós respeitamos a sua crença, respeitamos a sua fé, mas a gente não pode deixar de falar o que a Bíblia ensina. Nós que seguimos a palavra de Deus. É isso que Deus diz. Nós devemos seguir as palavras dele. Se você não gosta, não acredita, ou tem dificuldades em reconhecer o que Deus, o Deus da Bíblia, diz, oro por você, para que Deus possa abrir a sua mente e você possa caminhar ao lado dele, reconhecendo ele como o único Deus verdadeiro, porque não existem outros deuses, só existe um Deus. O que está fora dele são anjos maus, que assumiram personalidades e criaram histórias apenas para nos enganar no grande conflito entre Cristo e Satanás. Deus é Deus, e eu peço e espero que ele seja Deus na sua vida. Nessa semana nós estudamos sobre as regras do engajamento. Existem limites entre que Deus se impôs para não agir, ou ele pode agir até certo ponto, e que Satanás também não pode agir, ou ele pode agir até certo ponto. São limites ali, nessa regra espiritual, que depende da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, para que a gente possa então ter as consequências do bem ou consequências do mal. A lição lá começou falando para a gente do conflito de Elias contra os sacerdotes que adoravam deuses, que a Bíblia identifica como demônios. Ali a palavra de Deus nos diz que todos os deuses das nações são demônios, de acordo com Moisés, isso em Deuteronômio capítulo 32, verso 17. Então isso é muito sério, isso é muito importante, a gente não pode levar de uma forma de brincadeira essa história, isso é sério. As histórias dos deuses podem ser mentirosas, mas quem as inspirou as pessoas a adorarem esses deuses foi exatamente o inimigo de Deus, que na verdade não são deuses, mas apenas anjos caídos, que são adorados pelas pessoas. Isso é sério. A gente não pode se deixar enganar por essas mentiras que Satanás cria no mundo que nós vivemos. Deus ele quer nos resgatar do mar, do oceano de tristeza que nós vivemos, de mentiras, para estarmos ali com ele, nas praias do paraíso, ao lado de Deus. A lição de domingo falou para a gente de um anjo atrasado. A gente viu que um anjo de Deus batalhava contra os anjos do mal no reino da Pérsia, o que nos dá um exemplo muito claro de que em todo o mundo temos anjos de Deus e anjos do mal estando ali no governo. Por isso que a palavra de Deus fala de principados, reinos, potestades deste mundo e também no mundo sobrenatural. Então a cada rei ou de nação, presidente, ministros, tem anjos bons e anjos maus ali trabalhando mesmo para o bem ou para o mal, né, das nações, principalmente dos filhos de Deus que habitam em todo o mundo, Todas as nações têm um representante, seja ele bom, e também um representante mau, junto ali aos nossos representantes civis. Muito importante nós orarmos por esses representantes. Mesmo que a gente não goste, mas a gente tem que respeitar, né, que eles estão lá no poder, mas são pessoas que têm poder sobre as nossas vidas. Tem um poder que Deus permitiu que eles tivessem. Muitas vezes, como estando nós em estados democráticos, né, nós como maioria escolhemos eles, então agora a gente tem que arcar com as consequências. Por isso a gente tem que se apegar a Deus para conseguir sobreviver nesse mundo, porque Deus quer muito mais do que uma sobrevivência, mas uma vivência real de todos nós. A gente precisa orar por essas pessoas para que a gente possa ter paz. É o que a palavra de Deus nos ensina. A lição de segunda-feira falou para a gente do dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, e que a atuação dele é assim, um governo mundano, secular, mas também espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado no tempo do fim, porque o inimigo de Deus tem trabalhado tanto nesses dois reinos, espiritual e físico. A lição da história de Jó nos fala que o grande conflito ele é real, ele acontece no dia a dia e pode atingir inclusive os filhos de Deus. Mas Deus nunca permitirá nada que não seja para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. A lição de quarta-feira falou para a gente que o inimigo é um príncipe temporário deste mundo. Ele era o príncipe, mas perdeu isso. Ele tomou de Adão e Eva, mas perdeu a sua autoridade quando Jesus deu sua vida por nós na cruz do Calvário, se tornando o nosso príncipe da paz e o verdadeiro Deus de todo o universo, reconhecido como nosso Deus.
A lição de quinta-feira falou mais uma vez para a gente dos limites, né, que são traçados entre Deus e Satanás, respeitando a nossa liberdade e a importância da oração, do jejum, de buscar confiar em Deus para que Ele atue nas nossas vidas, para a gente poder ser feliz e realmente liberto das garras do mal. Eu vou terminar lendo para você um trechinho do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 307. Diz assim: o homem caído, o homem que está em pecado, é um legítimo prisioneiro de Satanás. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Este anda de um lado para o outro, para cima e para baixo na terra. Não está desatento nem por um instante, temendo perder uma oportunidade de destruir pessoas. Importante é que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de seus ardis. Quanto mais conhecimento temos da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, mais nós nos tornamos fortes e fortalecidos na força de Deus para vencer o inimigo. Vamos orar então pedindo a Deus para nos dar a vitória? Convido você nesse momento a se colocar em reverência para podermos juntos adorar e orar ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela lição dessa semana que nos mostrou o Deus único e verdadeiro. Te agradecemos porque o Senhor é Deus, te agradecemos pela salvação que o Senhor nos dá através dos méritos de Jesus. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos em nome do Senhor. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser, no nosso próximo estudo. Tchau, tchau.